Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 15, versículos de 29 ao 37. Jesus saiu daquela região e voltou para perto do mar da Galileia. Subiu a um monte e sentou-se ali. Então numerosas multidões aproximou-se dele, trazendo consigo mudos, cegos, coxos, aleijados e muitos outros enfermos. Puseram-nos aos seus pés e ele os curou, de sorte que o povo estava admirado ante o espetáculo dos mudos que falavam, daqueles aleijados curados, de coxos que andavam, dos cegos que viam e glorificavam ao Deus de Israel. Jesus, porém, reuniu os seus discípulos e disse-lhe: Tenho piedade dessa multidão. Eis que há 3 dias está perto de mim e não tem nada para comer. Não quero despedi-la de jejum, para que não desfaleça no caminho. Disseram-lhe os discípulos: De que maneira procuraremos neste lugar deserto pão bastante para saciar tal multidão? Pergunta-lhes Jesus: Quantos pães tendes? 7, e alguns peixinhos. Responderam-lhes eles. Mandou então a multidão sentar-se no chão. Tomou os 7 pães e os peixes e abençoou-os. Depois os partiu e os deu a seus discípulos, que os distribuíram à multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que restaram encheram 7 cestos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, o evangelho de hoje é a narrativa, segundo São Mateus, da segunda multiplicação dos pães. Essa segunda multiplicação dos pães, ela também é narrada por São Marcos, está lá no capítulo 7 de São Marcos, versículo 31. Então, Mateus vai falar também da primeira multiplicação. E essa primeira multiplicação, ela acontece logo após a morte de João Batista. Os discípulos foram até Jesus avisar que João Batista havia sido morto. Então, Jesus pega uma barca e ele vai para um lugar deserto, se colocar em oração em um lugar deserto. E as multidões acorrem até ele. Então, enquanto Jesus está lá no deserto, as multidões vão de encontro a ele e Jesus faz a primeira multiplicação dos pães. Então, nós chegamos na segunda multiplicação e aqui ela já não acontece no deserto, ela vai acontecer no monte. Então, diz que Jesus subiu até o monte, depois dele ter vindo lá da região de Tiro e de Sidônia, que era uma região pagã. Ele sai de Tiro e de Sidônia e se dirige para a região da Galileia. E ali na região da Galileia, Jesus vai, ele está ali próximo ao mar da Galileia, e ele se retira e ele sobe ao monte, com certeza de novo para orar. Jesus, ele gostava muito de se retirar, de ficar isolado, para ter momentos de oração, momento de reflexão. Então, Jesus sobe ao monte, só que as multidões continuam indo ao seu encontro. E dessa vez, as multidões levam vários doentes, coxos, aleijados, cegos, surdos. Então, são levados e são colocados ali aos pés de Jesus. Quando Mateus diz que foi colocado aos pés de Jesus, quer dizer, ele tá nos mostrando um Jesus que é mestre. Jesus está ali sentado e os doentes começam a chegar e Jesus vai curando um por um. Todos eles são curados.
mas o tempo passa, Jesus ali o dia inteiro curando, né? Trabalhando em prol do reino. Jesus ele tinha uma compaixão muito grande para com as pessoas que sofrem. Qualquer tipo de sofrimento cai no coração de Jesus e ele tem um compadecimento muito grande da situação dessas pessoas que vivem em sofrimento. Então, foi levado para ele os doentes e ele curou. Mas Jesus não quis despedi-los, não quis mandá-los embora, porque já fazia 3 dias que aquele público estava ali, né, com ele, e não tinham comido nada. Então, ou se comeram, foi alguma coisa que não levava a uma satisfação. Então, Jesus não quis despedi-los, mandá-los embora, né? Então, ele faz a segunda multiplicação dos pães. Então, ela acontece também, essa segunda multiplicação dos pães, com a ajuda dos seus discípulos. Os discípulos também participam dessa multiplicação, desse feito de Jesus. Então, o que é importante que a gente precisa guardar aqui para o dia de hoje, é que Jesus ele tem um coração compassivo, um coração misericordioso, um coração que se sensibiliza com os problemas, com as dificuldades, com as enfermidades do outro. Jesus sempre olha, ele tem um coração muito sensível para o pobre, para o doente, para o necessitado e também para o faminto. Tanto que Jesus não quer despedir a multidão sem antes dar a eles alimento, porque voltar e durante a caminhada de volta poderia levá-los a ter problema, né? Vinha a ter desmaio durante a caminhada e não suportar a caminhada pela falta do alimento. Então, Jesus, primeiro ele cura e depois ele alimenta. Então, Jesus ele sempre vai olhar para a necessidade. Ele olha hoje para a minha necessidade, para a sua necessidade. Se a sua necessidade ela está voltada para a área da saúde, doença, então Jesus se compadece dessa sua situação. Se a sua dificuldade está ali do lado da necessidade financeira, da necessidade de um alimento, talvez esteja faltando alimento na sua casa, não sei, mas eu quero dizer para você nessa manhã que Jesus se compadece de você, da sua situação, seja ela qual for, porque o coração do Mestre, o coração do Senhor é um coração sempre compassivo. Então traga isso na sua mente. Você pode ir até Jesus com a sua dificuldade, seja ela qual for, porque lá você vai encontrar um coração sensível, um coração que se compadece da sua situação. E dos momentos que você tiver, também se recolha, vá ao monte. Onde que é o monte? O monte pode ser o seu quarto fechado. O monte pode ser aquele momento em que você se coloca sozinho, numa meditação. Naquele instante, Jesus está com você. Porque Jesus sabe o que é se recolher, Jesus sabe o que é estar na presença do Pai em oração, em submissão a Ele, com o coração necessitado, com o coração rasgado, procurando nele a satisfação para todas as nossas necessidades. Então eu quero dizer para você, no dia de hoje, meu irmão, acredite, Jesus é Senhor, Ele é mestre compassivo e Ele se preocupa com a sua situação, seja ela qual for. E que no dia de hoje Ele nos abençoe com o seu Espírito Santo, que esse Espírito possa vir ao nosso coração e nos mostrar, fazer-nos entender que Jesus é misericordioso, que Ele é um mestre compassivo. Um bom dia para você, que o Senhor abençoe a sua família e que
caminhemos no dia de hoje sempre rumo a Jesus. Que Ele seja sempre o centro da nossa vida. Que Ele esteja em primeiro lugar, porque Ele nos ama com um coração compassivo. Um bom dia para você.